A vida flui como se fosse uma narrativa, mas muitos momentos são interrompidos por eventos traumáticos. Algo acontece e nós simplesmente não estávamos preparados. Afinal, como os traumas nos afetam? Em muitos casos, os arrependimentos ou os sentimentos de culpa causam mais sofrimento em pessoas afetadas por um trauma do que a própria recordação do ocorrido em si. Muitas das pessoas que o revivem diariamente se menosprezam, se aterrorizam, se enfurecem, sentem que perdem o controle. Estão seguras de que poderiam ter feito mais, de que poderiam ter estado mais atentas, de que poderiam ter se atrasado e escolhido outro caminho para voltar para casa. Depreciam a si mesmas por não terem previsto o futuro. Julgam-se com crueldade quando tudo passou, quando o resto das possibilidades mais prováveis se evaporam e somente restou uma. Talvez estas pessoas estejam usando o termo trauma para contar que passaram por um momento que a tenha abalado emocionalmente. Quando este abalo deixa marcas que causam prejuízos emocionais, podemos avaliar a possibilidade de transtorno do estresse pós-traumático. A palavra trauma foi absorvida da física, onde trauma se refere à pressão que os materiais sofriam, porque alguns ficam traumatizados com coisas que não abalam outras. Em minha experiência pessoal, observei que algumas pessoas podem ser mais sensíveis que outras. Algumas têm esta característica desde que nasceram. Outras se tornaram sensíveis ao decorrer da vida, talvez devido a situações que tenham vivido. Traumas podem influenciar no sentido de impedir de fazer coisas que seriam benéficas, como, por exemplo, deixar de viajar, pois esta pessoa passou por sofrimentos durante viagens anteriores. Sentir um sentimento que não quer sentir. Parece redundância, não é mesmo? A frase soa estranha e até meio sem sentido, pois um trauma é exatamente assim. Um estranhamento mental às experiências ruins do passado, porque trazem em certos momentos lembranças muito desagradáveis. Para superá-las, é preciso uma nova postura, um novo olhar e a submissão aos tratamentos adequados a fim de minimizar os efeitos negativos desses tipos de traumas. Nesse sentido, torna-se fundamental conhecer as terapias mais indicadas para vencer as desordens causadas por traumas e resgatar o controle das sensações relacionadas a esse problema. Mas o que é um trauma psicológico e quais os principais tipos? O que ele difere do estresse pós-traumático? Neste vídeo, você vai descobrir as respostas para essas e outras perguntas e conhecer as melhores alternativas para a recuperação emocional após eventos traumáticos. Confira! Todos os dias, pessoas do mundo inteiro sofrem de traumas repentinos e inesperados. Um ferimento ou choque sério no corpo ou na mente causado por violência ou um acidente. Sabe-se que viver é correr riscos. Estima-se que 90% da população mundial já sofreu um evento potencialmente traumático ao longo da vida. Superar a situação adversa ou ficar marcado por ela é o limiar entre uma situação de estresse e o trauma que está na raiz de diversos transtornos psicológicos. Os traumas psicológicos podem obscurecer ou mesmo impedir o bem-estar de acordo com as realidades subjetivas de cada indivíduo. Qual a reação das pessoas quando algo terrível acontece? E então, o que é um trauma? A partir da vivência de uma experiência dolorosa, forma-se no indivíduo o que podemos chamar de memória traumática. Essa lembrança se caracteriza pela soma de emoções, imagens, sons e todos os sentimentos vivenciados a partir da ocorrência do trauma.
O acesso à memória traumática se dá por meio de situações que façam o indivíduo reviver qualquer um dos sentimentos relacionados a ela. Isso acaba configurando uma série de gatilhos que culminam na angustiante sensação de volta à experiência do trauma. O conceito de trauma surge da palavra grega tauon, que significa ferida, e em psicologia compreende-se o trauma como algo que tem origem no exterior, num acontecimento externo, mas que apresenta repercussão em nível interno, que é o nível do funcionamento psíquico. A Associação Americana de Psiquiatria define trauma como a experiência pessoal de um acontecimento que envolve a morte ou ameaça de morte, ou ferimento grave ou ameaça à integridade física, ou testemunhar um acontecimento que envolve a morte, ferimento ou ameaça à integridade de outra pessoa, ou ter conhecimento de uma morte inesperada ou violenta, ferimento grave ou ameaça de morte ou doença grave num familiar ou amigo próximo. A resposta da pessoa ao acontecimento tende a envolver medo intenso, impotência ou horror. Na descrição do DSM-IV temos os eventos traumáticos que são vivenciados diretamente, tais como combate militar, agressão pessoal, violenta, ataque sexual, ataque físico, assalto à mão armada, roubo, sequestro, ser tomado como refém, ataque terrorista, tortura, encarceramento como prisioneiro de guerra ou em campo de concentração, desastres naturais ou causados pelo homem, graves acidentes automobilísticos ou receber o diagnóstico de uma doença que traz risco de vida. DSM, página 449. O acontecimento traumático foi definido como algo que ultrapassa a usual experiência humana. A constatação de que os episódios de ameaça à vida não são uma experiência rara levou à exclusão da raridade na definição de trauma. A maioria das pessoas consideram que trauma é algo gerado por situações onde a vida de alguém está ameaçada, como num acidente de carro, um assalto, violência sexual, morte de alguém querido, crises de pânico e ansiedade, etc. Isso é verdade, entretanto, por incrível que pareça, os maiores traumas são causados pelas pessoas que amamos. Essas pessoas podem ser nossos pais, nossos maridos e esposas, amigos e parentes. Na realidade, isso acontece porque ninguém imagina ser traído ou maltratado por alguém que se ama e espera ser amado. Outra característica desses traumas é que, ao contrário de um trauma único, como um acidente de carro, por exemplo, normalmente eles acontecem diversas vezes. Temos aí um trauma de desenvolvimento ou uma situação politraumática. O conceito de trauma psíquico é entendido como decorrente de um acontecimento que abalou de tal forma o indivíduo que provocou modificações consideráveis no seu modo de funcionamento psíquico. Esta delimitação do conceito introduz a problemática da tensão entre o que é interno e o que é externo no trauma. Uma tensão entre aquilo que resulta do acontecimento e o que resulta da experiência subjetiva do indivíduo. Um acontecimento só deve ser considerado traumático quando representa uma ameaça para a vida ou segurança de uma pessoa e ultrapassa em intensidade as ocorrências comuns, deixa usualmente o indivíduo desesperado e sem saber o que deve se fazer. Para compreender o acontecimento traumático, é preciso conhecer não só o acontecimento em si que ocasionou o trauma, como também quais as modificações internas que ocorreram no indivíduo. É fundamental compreender por que determinado evento tornou-se traumático para um determinado indivíduo e como o mesmo foi ou não digerido pelo seu aparelho psíquico.
Na perspectiva da psicologia cognitivo-comportamental, considera-se traumático um evento que provoca no indivíduo a sensação de incapacidade para responder ao tamanho desse acontecimento e, portanto, entender que cada indivíduo apresenta diferentes reações ao trauma. Infelizmente, todas as pessoas podem sofrer traumas psicológicos. Esses traumas podem ser provocados por assaltos, acidentes, perdas, violência sexual, rompimentos de relacionamentos, demissões e outros. Ao tratar de traumas psicológicos, é preciso sempre levar em conta que cada pessoa reage de uma forma diferente frente às experiências positivas e negativas. A questão é que determinadas situações ruins despertam as lembranças de ocasiões igualmente ruins que aconteceram no passado. Traumas psicológicos são sequelas emocionais deixadas por uma experiência que causou imensa dor e sofrimento ao traumatizado. Tal experiência, também chamada de evento traumático, é de magnitude que afetam profundamente o comportamento, pensamento e sentimentos do indivíduo. E este, por sua vez, fará de tudo para evitar reviver ou relembrar qualquer fato ligado ao que lhe causou esse trauma. Os traumas psicológicos surgem quando a pessoa passa por uma situação muito ruim, de degradação moral ou de experiência negativa, cujas lembranças se transformam em angústia e dor. Mesmo com o passar do tempo, as sensações experimentadas ficam retidas na mente e, diante de qualquer sinal que relacione com esse fato traumático, a pessoa revive a angústia e o sofrimento como se aquilo estivesse acontecendo novamente. Assim, os traumas podem ser entendidos como uma condição desfavorável ao controle das emoções, pois podem resultar em alterações comportamentais e refletir negativamente no modo de pensar e de agir. Cada pessoa tem sua própria forma de reagir a situações de risco de vida ou experiências inesperadas. Um determinado indivíduo que passa por uma situação traumática pode sentir medo e ficar impressionado, enquanto outra pessoa que passa pela mesma experiência pode sentir-se chocado e agradecido por estar vivo. Portanto, as reações podem variar muito de pessoa para pessoa. Os indivíduos possuem determinada capacidade singular de lidar com os eventos estressantes da vida. Quando diante de eventos de grande impacto psicológico, maiores do que a capacidade de suportar, surge o que chamamos de trauma. O fato de ser vítima de um evento estressante que surge repentinamente de maneira fortuita também pode ser um fator de agravamento de um trauma. Para um grande número de pessoas, as reações a eventos traumáticos são completamente normais, temporárias e desaparecem com o tempo. Mas quando isso não ocorre, surge o trauma. Qual a diferença então entre trauma e fobia? As fobias são diferentes dos traumas, mas podem ser desencadeadas pelo efeito deles. Se, por exemplo, uma pessoa vivenciou ou sofreu algum risco de afogamento, ela passa a ter um medo excessivo de entrar na água. Essa insegurança, principal característica da fobia, acomete as funções cognitivas e metabólicas e as relações interpessoais. Dessa forma, o paciente fóbico desenvolve outras dificuldades, como ansiedade, apreensão, transpiração intensa, taquicardia, náuseas, diarreia e outros sintomas que podem se agravar e comprometer as relações familiares, afetivas e profissionais. Existem diversos tipos de traumas, como foi falado aqui no vídeo. Porém, vou aqui comentar sobre os principais tipos de trauma. Um deles é o assalto. A vítima de assalto sofre uma pressão psicológica muito intensa enquanto está refém do criminoso. Em casos muito extremos, a exposição à vulnerabilidade e o medo da morte resultam em situações traumáticas difíceis de serem enfrentadas sozinho.
Aquele momento de tensão é registrado na memória e pode ser lembrado numa situação semelhante ou relativa a essa experiência. Também tem os acidentes. Os acidentes causam traumas porque sempre estão associados à dor, ao sofrimento e às perdas físicas ou materiais. A exposição ao risco de mutilações ou de incapacidade física permanente contribui para acentuar o quadro de instabilidade emocional. Também um deles é a violência sexual. Ao ter sua integridade física ameaçada diante de abusos sexuais concretizados ou não, a vítima passa a necessitar de constante apoio familiar e profissional. E também, independentemente da idade ou do gênero, essa traumática experiência pode deixar marcas extremamente dolorosas, cujas lembranças negativas são de difícil superação. Também tem o trauma do aborto. Os abortos resultam em traumas porque interrompem o sonho de ser mãe e o planejamento familiar do casal, mesmo quando são provocados por motivos diversos, como a ausência de familiares ou pela rejeição do pai da criança. O medo e a insegurança deixam a mulher vulnerável ao sofrimento e ao desgaste psicológico. Outro trauma é a mudança drástica na vida. Normalmente, as pessoas demoram cerca de um mês para se adaptarem a uma nova rotina. Mas quando as mudanças são drásticas, repentinas e provocam sentimentos de perda, a adaptação não é tão simples assim. Elas provocam sensações de fracasso, geram emoções negativas e impactam no desenvolvimento de quadros pós-traumáticos. Grandes prejuízos financeiros e desemprego exemplificam essas situações. Outro trauma também comum são os fins de relacionamentos afetivos. O fim de relacionamentos amorosos, como namoro, noivado ou casamento, pode resultar em reações emocionais adversas e causar prejuízos sentimentais condizentes com traumas. Além disso, ainda sinaliza bloqueios gerados por sentimentos de desconfiança e de insegurança, que podem influenciar nas próximas relações afetivas. Claro, perda de entes queridos. Uma das condições que caracterizam um dos tipos de traumas mais comum é a morte de pessoas queridas, pois a saudade e a lembrança delas permanecem na memória. Esse sentimento de perda é muito doloroso e pode ser difícil superá-lo, caso não seja feito um tratamento adequado. A boa notícia é que as situações descritas podem ser resolvidas, visto que existe tratamento para todos os tipos de traumas, independentemente da sua intensidade. O resultado da terapia está associado normalmente à escolha de um profissional capacitado, juntamente com a real decisão de se tratar por parte do paciente. Você já deve ter ouvido falar que a infância é uma fase com grande influência na vida adulta, não é mesmo? Isso pode ser explicado porque as experiências vivenciadas quando somos pequenos permanecem marcadas para sempre na nossa mente, inclusive aquelas que não foram prazerosas, e podem ser responsáveis pelos traumas na infância. De acordo com o Fundo Nacional das Nações Unidas para a Infância, o abuso sexual, a violência em casa e o trabalho infantil são uma realidade comum na vida de milhões de crianças. Esses são alguns problemas causadores de danos emocionais, os quais se revelam como uma resposta do cérebro a um ou vários acontecimentos negativos que se passaram na vida do indivíduo. Em consequência disso, o trauma pode se manifestar na personalidade e no comportamento de quem o sofreu, o que gera impactos negativos na saúde mental. Como os traumas na infância interferem na vida adulta, então? Calma. O cérebro de uma criança pode ser comparado a um favo de mel vazio que está prestes a ser preenchido. Isso significa que tudo aquilo que for presenciado e escutado nessa fase será absorvido e guardado.
Na infância não temos o discernimento para filtrar o que é bom ou ruim e assim levamos na memória todos os acontecimentos sem qualquer avaliação sobre aquilo. Na psicologia, essas construções mentais são denominadas crenças negativas e limitantes, que se manifestarão somente na vida adulta e trarão prejuízos psicológicos. A ansiedade, o medo, a insegurança e até transtornos psicológicos são algumas consequências disso. Com isso, o indivíduo que sofre com traumas costuma ter dificuldades para conviver em sociedade, se relacionar, apresentam baixa autoestima e agressividade também. Alguns comportamentos são comumente observados em pessoas que sofreram um trauma psicológico quando eram crianças. Esses comportamentos típicos de quem viveu traumas na infância são inibição. A inibição revela a dificuldade da convivência em sociedade. Normalmente, o indivíduo não consegue manifestar o que pensa ou deseja e tem limitação para se autoafirmar diante de várias situações. A partir daí, observa-se o isolamento, a falta de adaptação para o relacionamento com outras pessoas. O repúdio por elogios também. Indivíduos que sofrem com traumas vividos na infância podem ter problemas para reconhecer o seu valor. Dessa forma, sentem-se inferiores e rejeitam elogios dos outros, pois não se consideram suficientemente bons. Além disso, costumam considerar os adjetivos uma brincadeira ou falta de verdade e não entendem que alguém pode ter admiração por suas características. E também um fator irascibilidade. As pessoas traumatizadas tendem a ser pouco tolerantes, mais propensas a reagir com agressividade em algumas situações e demonstram tensão nos gestos e na fala. Trata-se de um mecanismo de defesa desenvolvido em decorrência dos acontecimentos vivenciados no passado. É importante entender que os traumas na infância precisam ser levados a sério. Raramente quem sofre com esses danos consegue resolvê-los sozinho. Desse modo, diante de todos os prejuízos que esse problema gera para a vida da pessoa, é essencial buscar ajuda profissional para que se consiga ressignificar as experiências negativas. Fatores que aumentam a probabilidade de trauma é um ambiente instável ou inseguro, a separação de um pai ou mãe, doença grave, procedimentos médicos invasivos, abuso verbal, física ou sexual, violência doméstica, negligência, assédio moral. Sintomas dos traumas psicológicos físicos são úlceras, palpitações, dor no coração, hipertensão, alergias, enxaqueca, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, síndrome da fadiga crônica. E os sintomas psíquicos são irritabilidade, ansiedade, agressividade. Os sociais são queda de produtividade no trabalho, conflitos entre os familiares e amigos, tendência ao isolamento, apatia. Outros sintomas de traumas psicológicos são a revivência do trauma nos sonhos ou nos pensamentos durante o momento de vigília, o momento em que o indivíduo encontra-se acordado. Evitação de situações que possam lembrar o evento traumático, hiperexcitação, estado de agitação constante, resposta de sobressalto exagerada, sustos exagerados por motivos banais, dificuldades em dormir, irritabilidade ou surtos de raiva, isolamento ou afastamento do convívio social, hipervigilância, como se algo estivesse sempre espreitando para atacá-lo, desinteresse pelo próprio futuro, trabalho, estudo, casamento. Outros sintomas associados aos traumas também são a depressão, a ansiedade, dificuldade de concentração e aprendizagem. Eventos considerados traumáticos são agressões físicas, assaltos, como já foi falado, estupros, guerras, violência sexual, maus tratos,
dentre tantos outros. Ao contrário do que se acreditava, as pesquisas recentes apontam que não existem fatores traumáticos universais. Isso porque cada pessoa compreende e percebe a realidade de forma muito particular. Sendo assim, o que é entendido como traumático para alguém pode não ser para outro. Os traumas estão na raiz de diversos transtornos psíquicos e endocrinológicos, que vão desde a depressão até a dependência química, passando pela obesidade, síndrome do pânico e pelo transtorno obsessivo compulsivo. O fato é que muitas vezes, depois de um trauma psicológico intenso, a pessoa simplesmente não consegue voltar ao seu estado psicológico habitual. Ajudar as vítimas de traumas a contar suas histórias é importante, mas ajudá-las a construir um relato ou motivá-las a fazê-lo não significa que as recordações traumáticas desaparecerão. Para que haja uma mudança, o corpo tem que aprender a viver na realidade presente, sem medo daquele perigo que já passou. As pesquisas que tentam entender como os traumas nos afetam têm demonstrado que as pessoas maltratadas durante a infância costumam ter sensações que não têm uma causa física. Por exemplo, escutam vozes perturbadoras ou têm comportamentos autodestrutivos ou violentos. Os fragmentos não processados do trauma ficam registrados à margem da história. Quando as pessoas traumatizadas são expostas a estímulos relacionados à sua experiência, a amígdala, centro do medo, reage dando um sinal de alarme. Essa ativação desencadeia uma cascata de impulsos nervosos que preparam o corpo para escapar, lutar ou fugir. Algumas pessoas negam aquilo que lhes aconteceu, mas o seu corpo registrou tudo aquilo que viveu, inclusive as ameaças. Assim, podemos aprender a ignorar as mensagens do cérebro emocional, mas o sistema de alarme do corpo não será interrompido. A negação faz com que os efeitos físicos do trauma sobre o organismo acabem se manifestando como uma doença que pede atenção. Fibromialgia, fadiga crônica, doenças autoimunes e etc. Os medicamentos ou as drogas podem apagar ou anular as sensações e sentimentos insuportáveis. Por tudo isso, é importante que o tratamento dos traumas seja realizado a nível mental, cerebral e corporal. Foram realizadas diferentes pesquisas para responder a uma pergunta: o que acontece com o cérebro dos sobreviventes de traumas? Como os traumas nos afetam? A doutora Lanius faz a seguinte pergunta: o que o nosso cérebro faz quando não estamos pensando em nada concreto? Prestamos atenção a nós mesmos, evento conhecido como a crista da autoconscientização. Assim, não é registrada uma ativação nas áreas do cérebro relacionadas com a autopercepção nos pacientes com estresse pós-traumático, que vivenciaram traumas na infância. Somente foi registrada uma atividade muito baixa na zona responsável pela orientação espacial básica. Framing e Holtz-Lanius descobriram que quanto mais desconectadas estão as pessoas de seus sentimentos, menos ativação autoperceptiva tem. A explicação para esses resultados é de que, em resposta ao trauma, essas pessoas aprenderam a desconectar as áreas cerebrais que transmitem sentimentos e emoções que acompanham e definem o terror. Para entender melhor como os traumas nos afetam, vale ressaltar que o sistema básico do eu está dividido entre o tronco cerebral e o sistema límbico, que se ativa quando as pessoas veem as suas vidas ameaçadas. A sensação de medo é acompanhada por uma ativação fisiológica intensa. Quando as pessoas revivem o trauma, encontram-se de novo com essa sensação ameaçadora, que paralisa ou enraivece. Depois do trauma, mente e corpo se ativam constantemente, como se estivessem novamente diante daquele
perigo iminente. As pessoas traumatizadas sentem que o passado está vivo em seu corpo, porque são bombardeadas continuamente pelos sinais de alarme viscerais. Muitas delas sentem-se inseguras de forma crônica e, diante de qualquer mudança sensorial, respondem desconectando-se com ataques de pânico, controle exterior, drogas, meditação, compulsões. Assim, a incapacidade de se conectar com o próprio corpo de maneira contínua explica a ausência de autoproteção, as dificuldades de sentir prazer e as altas taxas de revitimização. O trauma pertence ao passado, mas as marcas deixadas são profundas, em alguns casos permanentes, condicionando a pessoa às suas emoções, pensamentos e condutas. Por exemplo, através de uma determinada técnica, descobriu-se que as pessoas traumatizadas tendem a sobrepor o trauma a tudo que as rodeia. Em outras palavras, e como complemento ao que já apontamos, o trauma também afeta a imaginação, que é necessária para contemplar novas possibilidades. Paradoxalmente, e como exemplo, comprovou-se como muitos soldados de guerra somente se sentiam totalmente vivos quando recordavam novamente seu passado traumático. Entre os fatores que podem dificultar o processo de recuperação psicológica estão a idade, a intensidade e o tempo de duração da experiência, a sensação de impotência que a pessoa sentiu, o significado que essa experiência teve na história de vida dessa pessoa, os sentimentos que o evento provocou, medo, pavor, raiva, angústia, nojo. Não se isole. Após um trauma, você pode querer se esconder das outras pessoas. O isolamento pode tornar as coisas piores. Estar frente a outras pessoas pode ajudar. Portanto, se esforce para manter seus relacionamentos e evite ficar muito tempo sozinho. Você não precisa necessariamente falar sobre o trauma. Na verdade, para algumas pessoas falar pode até mesmo piorar as coisas. Para essas pessoas, o conforto pode vir por meio do sentimento de envolvimento e aceitação dos outros. Caso não esteja conseguindo, procure um psicólogo para te ajudar. Procure ajuda psicológica quando estiver tendo problemas funcionais em casa ou no trabalho, quando sofrer com medos, ansiedade ou depressão, quando perceber-se incapaz de formar relacionamentos próximos e satisfatórios, também quando se passa por terríveis lembranças, pesadelos ou flashbacks, quando se evita também coisas, lugares ou pessoas que o fazem lembrar do trauma, está emocionalmente dormente e distante dos outros, está usando álcool, drogas para se sentir melhor. O tipo mais comum de doenças diretamente vinculadas aos traumas é o transtorno de estresse pós-traumático, como já foi dito. Os eventos traumáticos, além do estresse pós-traumático, podem desencadear diferentes transtornos psiquiátricos, como foi falado, depressão, abuso de substâncias psicoativas e transtornos de ansiedade generalizada também. Conclui-se que a percepção de um indivíduo é decisiva na qualidade de sua interação com o ambiente. Assim, investigações sobre os processos perceptivos são de extremo interesse à compreensão de como o trauma é configurado. Psicoterapias mostram ótimos resultados no tratamento de traumas, ajudam o paciente a compreender e a ressignificar as experiências traumáticas. Observou-se que a vivência traumática está intimamente relacionada não só com o evento em si, mas também com a subjetividade do indivíduo. Perceber-se que há interação entre a personalidade do indivíduo e o trauma. Sugere-se que mente e cérebro não sejam sinônimos, indicando o valor terapêutico de uma psicoterapia. Não realizar um tratamento adequado para um trauma psicológico pode fazer com que o indivíduo
tenha dificuldades nos relacionamentos interpessoais por toda a vida. Isso pode trazer consequências desagradáveis, como um nível exagerado de desconfiança que pode afetá-lo no âmbito pessoal, social e profissional. A melhor indicação é a psicoterapia. Busque ajuda, sim, de uma psicóloga para o tratamento. O psicoterapeuta ajuda o paciente a desenvolver mecanismos de manejo das crises, na ressocialização e desensibilização das coisas que lembram o trauma. Traumas nos ajudam a tomar consciência de uma parte inconsciente de nós. Este é um passo importante no processo de cura. Às vezes isso requer ajuda externa. No que diz respeito ao trabalho corporal, à atividade física, também pode ser uma auxiliar no processo de autocura do próprio corpo. Os traumas são refletidos no corpo, mente e alma. Todos os três interagem um com o outro. Exercícios ou autoterapia nunca substituem uma terapia guiada, que é um processo ao longo de muitos anos nessas condições. No entanto, quando uma nova paz interior surge, porque você se reconciliou com o passado, entende a importância da terapia. Também é preciso coragem para dar esse passo, porque muitas vezes há seu próprio orgulho que diz: não preciso de ajuda, ou o medo de ser julgado ou julgada por outras pessoas. Estamos quase todos traumatizados. Nesse sentido, o fato é que a maioria de nós está traumatizada. Guerras são maneiras de traumatizar povos inteiros. Ainda carregamos o fardo de nossos pais e avós que testemunharam a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, feridas que não são curadas são transmitidas de geração em geração. Uma e outra vez surgem novas lesões, desde que não se tornem conscientes e sejam curadas. Então, as pessoas traumatizadas que machucam não fazem isso de propósito. Eles perderam o contato com o coração e, naquele momento, não têm escolha a não ser agir do jeito que estão agindo. A autocura é o caminho para amar. A autocura é um processo de conscientização que também conecta você ao seu coração. O amor está em você. Sempre apenas é coberto pelos traumas. Cada passo que você dá no seu coração não é apenas uma vitória para você, mas para o mundo inteiro. Então, você experimentará uma leveza, uma paz interior e uma vontade de aproveitar a vida, da qual talvez não se lembre. Mas toda a vida, o universo também se beneficia do seu amor, porque o que você está transmitindo agora está espalhado por tudo o que é. Faça isso por você e pela paz no mundo. A reconciliação com o passado, curando traumas, também é um elemento essencial no caminho da autorrealização. Todo capítulo aberto do passado consome energia. Mesmo que você não esteja ciente disso, pode haver muitos medos, mecanismos de segurança, padrões de comportamento isolantes e destrutivos. Podemos reconhecer e curar tudo isso. Portanto, não é de surpreender que aprendamos mais sobre nós mesmos na terapia. O inconsciente é sempre muito maior do que aquilo que já sabemos. Coloque esses sentimentos para fora. Segurá-los dentro de você apenas aumentará o trauma. Quando estiver preparado, converse sobre a situação com as pessoas importantes da sua vida. Isso é passado, já aconteceu, está na sua história, mas não define a sua existência. Pelo contrário, faz parte da força que você tem hoje. Você já vivenciou alguma experiência ameaçadora que colocou em risco a sua integridade ou a das pessoas ao seu redor? Quais mudanças aconteceram na sua vida após esse fato? Comenta aqui embaixo, isso pode ajudar diversas pessoas. Só podemos ter o comando da nossa vida quando somos capazes de reconhecer a realidade do nosso corpo em todas as suas dimensões viscerais. Eu vou ficando por aqui, desejando para você um forte abraço, um grande beijo e até a próxima, se assim Deus nos permitir.